Com aproximadamente 150 mil habitantes, sendo 20% de estudantes, situada no vale do rio Neckar, a noroeste de Baden-Württemberg, Heidelberg é uma cidade apaixonante. A primeira menção atestada de Heidelberg é de 1196, em um documento do Palatinado Heinrich para a abadia de Schönau. A cidade é uma antiga residência do conde do Palatinado, alemão Pfalz, que era um dos 7 príncipes eleitores do Sacro Império Romano Germânico. Ela também é conhecida pela Universidade de Heidelberg, que é a mais antiga da Alemanha, fundada em 1386 por Ruprecht I e refundada em 1803 pelo Duque Karl Friedrich de Baden. Ainda hoje ela é muito famosa, principalmente na área de medicina. A cidade foi também um dos centros da Reforma Protestante, tendo acolhido Martinho Lutero em 1518. Já havíamos visitado a cidade em 2010, mas como o tempo foi curto e não pudemos entrar no castelo, incluímos em nosso roteiro em 2013. Heidelberg fica a 90 km de Frankfurt, 330 km de Munique, 550 de Paris e 630 km de Berlim. Como estávamos de carro, nos dirigimos diretamente para o estacionamento do Heidelberg Schloss. O castelo de Heidelberg foi documentado pela primeira vez em 1196. Por séculos foi a residência dos príncipes eleitores do Palatinado, assim chamados os herdeiros do território de Heidelberg. O castelo foi expandido a cada geração e destruído na mesma proporção. Os primeiros danos ocorreram durante a Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648, travada entre católicos e protestantes por toda a Europa, e especialmente na Alemanha. Em 1685 começa a Guerra de Sucessão do Palatinado, com a morte de Carlos II, o último descendente da casa dos Zimmer. O rei francês Luís XIV reivindica o título à cunhada Liselotte von der Plasse, duquesa de Orleans e irmã de Carlos II. Não sendo atendido em suas pretensões, em 1688 as tropas francesas invadem Heidelberg, destruindo a cidade e o castelo. Somente em 1697, com o fim da guerra, os moradores de Heidelberg começam a voltar a reconstruir a cidade. O interesse dos eleitores pelo castelo, porém, nunca foi o mesmo, até mesmo pela falta de recursos para a sua reconstrução. Em 1720, a corte se muda permanentemente para Mannheim. Em 1742, o eleitor Karl Theodoro planeja a volta da corte e a reconstrução do castelo. Mas por ironia do destino, um raio atinge a construção, provocando um grande incêndio em 1764, interrompendo de vez os trabalhos. Por anos o castelo foi esquecido, saqueado e praticamente desmontado pedra a pedra pelos moradores locais para a construção de suas próprias casas. O castelo foi salvo graças a um conde francês, Charles Grant von Greinberg, que em 1810 defendeu a preservação do castelo, então já adorado pelos artistas da era romântica. Os jardins do castelo são utilizados pelos moradores da cidade no verão para realizar piqueniques. Também no castelo podemos visitar o maior barril de vinho do mundo. Conta a história que um personagem chamado Perqueu era o responsável por cuidar do estoque de vinho do castelo, e que muitos achavam curioso. O maior barril de vinho do mundo era cuidado por um tirolês beberrão e baixinho. Após descermos até Bismarckplatz, praça principal, onde estacionamos em uma garagem subterrânea. É por onde passam os trens, bondes elétricos que na maior parte do seu traçado andam sobre as ruas. Um excelente meio de transporte para conhecer a cidade. Na praça principal está a Rathaus, a prefeitura,
o Monumento da Peste e numerosas casas de 3 andares em estilo barroco e renascentista. A Alpstrasse, rua principal, fica na Altstadt, Cidade Velha, e onde ficam as principais lojas e restaurantes. Continuando nessa rua, se chega ao prédio da biblioteca universitária, a Universitätsbibliothek, que está aberta ao público. Passeio imperdível é a travessia da Altsbrück, a Ponte Velha, sobre o rio Neckar, que possui um portão de entrada maravilhoso. No pórtico, portão velho, tem uma escultura de um macaco que segura um espelho. Com o objetivo era zombar dos vagabundos que não eram bem-vindos à cidade. A belíssima Heilige Kirche, em estilo gótico, fica na Praça do Mercado, Marktplatz, na Altstadt. Ela é uma igreja protestante, mas que passou por períodos no passado em que ela é compartilhada por protestantes e católicos. Existe na cidade uma base militar americana, que se traduz na maior comunidade dos Estados Unidos fora da América do Norte. Heidelberg merece um tempo especial, de no mínimo 2 dias para poder curtir a cidade.